Vamos abrir a Bíblia, vamos à meditação da palavra. Vamos ao livro, a carta de Paulo aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas. Vamos à meditação. Temos aprendido muito nesta carta. E hoje nós vamos na sequência. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5. Nós vamos ler do verso 16, 17 e 18. Carta de Paulo aos Gálatas, versículos 16 a 18, sendo que abordaremos até o versículo 26. Para a leitura, leremos do verso 16 ao 18. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Vamos à leitura. Diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Oremos. Senhor, obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra, que é viva e eficaz. Te peço encarecidamente, ilumina minha mente, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para que eu fale a Sua palavra com sabedoria e no poder do Espírito Santo. Que todos que estão aqui ouvindo possam ter o entendimento aberto para compreenderem a palavra e receberem respostas. Assim nós te damos graças, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos seguido uma maratona nessa carta de Paulo aos Gálatas. Temos aprendido muito. As duas mensagens antigas, dos domingos passados, as duas, falamos e focamos na liberdade. A liberdade estabelecida por Deus. Falamos sobre a verdadeira liberdade. Na semana passada nós falamos sobre manter-se firmes na liberdade, e hoje nós vamos falar sobre a vida livre. O que é a vida livre? O que é estar livre? O que é essa liberdade, essa vida livre que o Senhor estabeleceu para nós? Nós sabemos claramente, como temos visto nesta carta, como Paulo escreveu esta carta aos Gálatas, justo para orientar os irmãos, despertá-los para o ensinamento falso que tinha sido introduzido na igreja. O cuidado de Paulo com os irmãos, para que eles não se perdessem. Então ele foi diretamente mostrando aquela igreja, ou aquelas igrejas, porque era uma região e tinha várias igrejas, mostrando claramente aquelas igrejas que eles estavam indo por um caminho completamente perdido e que os conduziria à destruição. E nós temos visto nesta carta
como esses ensinamentos, eles são bem atuais. E esses ensinamentos nos dá um alerta e nos prepara também, nos deixa preparados para a realidade que nós temos hoje e temos visto. E isso é terrível. E, irmãos, infelizmente, nós vemos como o mundo ele age para roubar a nossa fé, para minar a nossa vida em Deus, a nossa vida em Cristo. Nós vemos como a situação está tão complicada e, infelizmente, invadindo as igrejas com várias coisas que são mundanas, seculares, que têm entrado na igreja e têm, infelizmente, trazido muitos problemas. Isso é terrível. Infelizmente, muitas pessoas têm ouvido um evangelho deturpado e acabam abraçando coisas contrárias e não tendo a mudança no seu comportamento, nas suas atitudes, e tem abraçado coisas que são contrárias à vontade de Deus, mas por não entender acabam vivendo esta realidade. E ainda tentam achar respaldo na Bíblia para viverem comportamentos estranhos, comportamentos contrários. Nós vimos que Jesus, no versículo 13 do capítulo 5 dessa carta aos Gálatas, nós vimos claramente que o Senhor nos chamou para a liberdade, para sermos livres, essa liberdade plena, essa liberdade real e verdadeira. Mas ele diz claramente, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Não use da liberdade que Deus te concedeu, que você recebeu em Cristo, para dar ocasião à carne, dar liberdade à vontade carnal. Então eu vejo claramente como a Bíblia, ela sempre vai confrontar o ser humano. Ela sempre vai confrontar a igreja. Por quê? Porque a igreja está num processo de transformação, um processo até chegar na eternidade, até chegar no encontro com Deus nos ares, até chegar no reino de Deus, até chegarmos lá, estamos no processo que vai nos lapidando, vai mudando a nossa vida, vai tirando as coisas contrárias. Então, a Bíblia, ela vai nos impactar para que nós mudemos. Então, eu não vejo aqui, desde quando estudamos a carta aos Romanos, bem antes, mas focando a carta aos Romanos, nós vimos como Paulo em Romanos também nos mostra como nós temos que mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento, mudar as nossas atitudes, mudar os nossos padrões e cada vez mais sermos parecidos com Jesus. Cada vez mais sermos parecidos com Jesus. Mas o sistema, infelizmente, ele está levando as pessoas, mesmo dentro da igreja, a se parecer menos com Jesus. Infelizmente, a se parecer menos. Em Atos capítulo 11, versículo 26, em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Porque esse nome cristão naquela época era um nome até pejorativo, não era um nome bom. E porque eles falavam, os judeus, esses são cristãos, por quê? Quer dizer pequenos cristos. Os discípulos eles estavam tão parecidos com Cristo, eles estavam tão no modelo de Cristo, o comportamento deles, a atitude, o proceder, era tão semelhante a Cristo que eles diziam, esses são cristos em miniatura, que era um tipo de chacota. Mas isso pegou que essa é a realidade. A igreja, ela é formada à semelhança de Jesus. Ela é formada à semelhança de Cristo. E é isso que o Evangelho faz. Mas um falso Evangelho, ele vai levar a pessoa a viver a sua vida, infelizmente, no ritmo que ela deseja
e muitas vezes adotando padrões que são contrários à vontade de Deus e ao desejo de Deus. Por isso, a Bíblia sempre vai nos confrontar, para que nós mudemos cada dia mais e mais, sejamos transformados, sejamos restaurados a cada dia. Em Provérbios está escrito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia até se tornar dia perfeito. É essa realidade que vai fazendo com que nós mudemos e sejamos transformados. Por isso, Paulo, ele apresenta nesta carta alguns fatores importantes para o despertamento da igreja, para o despertamento dos irmãos. Primeiro que Paulo apresenta nesta carta, no versículo 8 do capítulo 1, Paulo diz claramente: o Evangelho é suficiente. O Evangelho é suficiente e não precisamos de mais nada. É o que ele declara, porque se outra coisa for colocada, pode declarar que é maldição. Até mesmo se ele, Paulo, trouxesse uma palavra diferente do Evangelho, maldição. Se o anjo descer do céu, irmã de Neuza, e trouxer um Evangelho diferente, maldição. É o que Paulo diz, porque o Evangelho é suficiente. Aleluia! Vamos supor que você está com sede. E você está com um copo na mão. E aí vai colocar água. E você coloca água até mesmo no último momento ali de encher o copo todo. Quando ele está totalmente cheio, que não cabe mais nada, você diz o quê? Já é suficiente. Por que suficiente? Porque não precisa botar mais nada. Acabou, não tem mais espaço para nada. Essa é a realidade do Evangelho. O Evangelho é suficiente. Não há espaço para mais nada. E por que esta realidade? Porque o Evangelho é estabelecido pela promessa. A promessa que foi feita em Abraão. É o que Paulo mostra aqui nessa carta. No versículo 16 do capítulo 3 da carta aos Gálatas. Onde ele diz que Abraão, a descendência de Abraão, receberia a promessa. E essa descendência está canalizada em uma pessoa só. E essa pessoa é Cristo. Aleluia. Essa é a resposta. E por Cristo, Paulo mostra no versículo 6 do capítulo 4 que recebemos o Espírito. É através da mensagem da palavra viva de Cristo que nós recebemos o Espírito. E no capítulo 5, versículo 1, ele declara que é através de Cristo que nós fomos chamados para a liberdade. Fomos libertos, transformados. Por que seguir esses 4 passos aqui que eu dei para vocês? Por que esses 4 passos? Porque são os pontos fundamentais que justamente ele está mostrando que tudo está em Cristo. Toda mudança, a transformação, a libertação, a cura, a restauração está em Cristo. É somente Cristo. E através de Cristo recebemos o Espírito. Isso vai fazer todo sentido com a mensagem, o conteúdo que nós vamos trabalhar nessa noite. Pois, quando ele diz isso, ele está combatendo a heresia que foi estabelecida. E qual era a heresia? A lei ser aplicada, a lei ser vivida. Temos que viver debaixo da lei. Circuncisão, ser circuncidado, guardar o sábado, guardar a lei, guardar os seus padrões. Aí Paulo diz, vocês não receberam o Espírito por essas coisas não lhe concedeu o Espírito, mas você recebeu o Espírito através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo. Por que isso, irmãos? Porque a vida que nós precisamos como uma mensagem, a vida livre, essa vida livre só é possível através do Espírito. Somente através do Espírito é possível a vida livre. É possível a vida transformada e é a caminhada que vai mudando completamente a nossa condição. Amém? Glória a Deus. Por isso o Evangelho nos confronta.
é para a mudança. Cristo fez isso, Cristo realizou isso, Cristo atuou isso, para que nós fôssemos transformados a cada dia, sendo a semelhança dele. Assim, é pelo Espírito que é a mudança completa. Nisso, nós vamos ver 3 pontos nesta mensagem. 3 pontos nesta mensagem. Primeiro, nós veremos que é só no Espírito que vem a mudança. Segundo, nós vamos ver o que é uma vida presa. E terceiro, vamos ver o que é uma vida livre. Glória a Deus. São 3 pontos e eu quero que você, por favor, preste bastante atenção nesta mensagem, ok? No primeiro ponto, Paulo ele fala claramente a realidade do Espírito. É no Espírito, é pelo Espírito, é através do Espírito que vem toda a transformação e toda a mudança. Por isso nós somos convocados e chamados para vivermos no Espírito. No versículo 16 que nós lemos, Paulo diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam no Espírito. Quando nós olhamos para isso, viver no Espírito, o que nós pensamos, o que nós idealizamos, no versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas, Paulo diz assim: já não sou eu quem vivo mais, porque eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a vida no Espírito, pois o Espírito, ele vai agir em nós, para que nós sempre andemos no modelo de Cristo. Por isso que ele diz, se nós vivermos em Espírito, já não daremos lugar à carne, porque se vivemos em Espírito, mais estaremos parecidos com Jesus, mais estaremos como Jesus, e menos com relação ao mundo. Mas se isso não é uma realidade, infelizmente, a realidade do mundo e do sistema abraçará. Porque essa realidade de viver no Espírito, quero te convidar, você que está com a Bíblia na mão, aberta, para você abrir Colossenses. Ande só um pouquinho mais de páginas aí, à frente, depois de Gálatas, Colossenses, capítulo 3, e acompanhe aí na sua Bíblia, que essa realidade de andar e de viver no Espírito é quando a nossa mente e coração estão voltadas unicamente para uma direção, a direção real, verdadeira, estabelecida por Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1 até o 4 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, aleluia, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Não nas coisas terrenas. Porque, voltando aqui, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia! Por isso Paulo diz, vivam em espírito. Esta é a realidade. A nossa mente, o nosso coração estão focados nas coisas do alto e não nas coisas da terra. É claro, queridos irmãos, que quando ele fala das coisas da terra, não quer dizer a vida cotidiana, a natureza, nada disso, mas o sistema e o padrão do mundo das trevas que domina, que age para a destruição, que tem tomado tempo, tem roubado muitas pessoas e tem levado muitas pessoas a perderem a fé.
Por isso ele declara que essa é a realidade. Quando o Espírito de Deus, ele vem à pessoa somente através de Jesus, porque a pessoa podemos ser morada do Espírito Santo através de Jesus. Quando o Espírito Santo vem, a pessoa convence e leva-o à mudança, à transformação, fazendo com que a mente e o coração fiquem voltadas para as coisas do alto, as coisas do reino de Deus, as coisas dos céus, as coisas que Deus estabeleceu. Isso aqui envolve a nossa vida, por isso é no Espírito. Desta forma, ele vai na sequência, no versículo 17, mostrando claramente que não há comunhão entre o Espírito e a carne. Não há comunhão entre as coisas do Espírito e as coisas da carne, entre o desejo do Espírito e o desejo da carne. Eles são opostos e as suas vontades são opostas. O Espírito puxa para um lado e a carne puxa para o outro lado. Essa é a batalha, é a guerra. Então jamais uma pessoa que vive o padrão da carne pode dizer que está agradando a Deus, que está servindo a Deus, porque é oposto ao Espírito. É impossível ter comunicação, ligação com Deus, se não for pelo Espírito de Deus. É impossível. Assim, essa oposição, essa batalha que Paulo apresenta aqui, por isso essa é a mensagem, a vida livre. O que é essa vida livre? É a vida que anda no Espírito, que desfruta do Espírito, que tem o Espírito de Deus. Essa é a vida livre. Louvado seja Deus. Ser livre não significa ter padrões e riquezas desta terra. Isso não é a realidade da liberdade. Muitas pessoas são ricas, mas estão presas. Elas estão aprisionadas na alma, no espírito, na mente, no coração. E também há muitas pessoas que têm riqueza e são livres. Porque a realidade não é ter ou não ter. A realidade é você ser morada do Espírito de Deus. A realidade é você saber que o Evangelho é suficiente e que somente Jesus, que é o Cristo, é a resposta da nossa vida. E que andar no Espírito é a mente e o coração, está conectado com as coisas do alto para cumprir a missão de Deus, como ele nos ensinou em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. Essa é a realidade do Espírito que age em nós e que a carne é completamente oposta e totalmente contrária a essas coisas. Assim, essa é a obra do Espírito. Por isso ele diz no verso 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, não estão debaixo do jugo da lei. Por que isso? Porque a lei, irmã Maria Rita, não tem poder, não tem capacidade para mudar a vida do ser humano, não tem condições de mudar a vida do ser humano. A lei não tem esse poder de transformar, de fazer com que o ser humano ele tenha mudança, comportamentos contrários. Por isso, aquele que está no Espírito, que desfruta desta bênção, não está debaixo do jugo da lei. E é justamente o que ele fala sobre essa heresia, esse engano. Porque se alguém quiser estar debaixo do jugo da lei, esse não tem o Espírito. E se não tem, continuará preso nos pecados, na corrupção e nas coisas contrárias. E não só a lei, meus irmãos, mas qualquer outro sistema, qualquer outra forma, qualquer outro meio que a pessoa queira apresentar para achar
que pode haver mudança fora do Evangelho, qualquer outra coisa, qualquer outro meio. Naquela época foi a lei, o padrão da lei, e hoje nós temos visto muitos mecanismos que são apresentados para as pessoas terem coisas espirituais e tantas outras coisas, tantos meios são apresentados, mas aqui nós vemos claramente, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, não estão debaixo desse jugo, porque vocês são realmente livres. Mas se estão ainda presos na lei, vocês estão escravos, aprisionados, algemados e trancafiados. Por isso, essa é a obra gloriosa, é a obra no Espírito. Aleluia. Meus irmãos, em Gênesis, quando Deus criou o homem, Gênesis 1, 27, aleluia, louvado seja Deus. Gênesis 1, 27, criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Quando Deus criou o homem, e o homem recebeu o Espírito dele, o homem recebeu o Espírito, automaticamente o Espírito de Deus veio sobre o homem, para que ele pudesse ter essa comunicação com Deus. É o que Adão tinha no Éden. Por que Adão tinha essa comunicação clara com Deus? Por causa do Espírito Santo, que estava ali, agindo no espírito de Adão, para que ele tivesse contato e relacionamento com Deus, entendesse claramente que ele foi criado para estar junto com Deus. Essa é a obra do Espírito. Por conta da desobediência, do pecado, do problema fundamental, que são 3 situações, veio a destruição na humanidade, e o Espírito de Deus que estava no homem saiu, e ele perdeu essa comunicação clara e real com Deus, essa intimidade clara, ele perdeu, porque o Espírito Santo saiu, perdeu essa comunicação. Por isso Jesus veio, e através de Jesus Cristo, ele veio restaurar essa comunicação clara, e essa obra extraordinária para a transformação do ser humano. Ele veio restaurar, e é por isso que quando aceitamos a Cristo, nós nos tornamos morada do Espírito Santo, templo de Deus, e nessa condição vai acontecendo a mudança na nossa vida. Por isso é tudo pelo Espírito de Deus, essa realidade, meus irmãos. Mas, ponto 2, aqueles que estão aprisionados nas trevas, estão presos, a vida presa. O que é a vida presa? O que é a vida escravizada? Paulo aqui coloca as coisas que as pessoas estão aprisionadas por estarem debaixo da lei. Nós aprendemos aqui na ministração dessa carta que a lei, ela foi colocada por Deus por causa da natureza humana, por causa da transgressão do ser humano. E ele precisava de uma lei, de ver uma lei que o impedisse de cometer atrocidades. Mas a lei só funcionava na realidade externa, para parar o ser humano. E não conseguia mudá-lo, só mostrar o estado em que ele está, e que ele está debaixo de maldição, e que ele precisa de alguém que mude a vida dele. Ele precisa de alguém que o transforme. Então, para isso foi estabelecido a lei, mas não para mudar a realidade da vida do ser humano completamente. Não para mudar. Por isso, ele continua preso nos seus pecados e na destruição. Então, Paulo mostra a advertência a esses irmãos, porque se vocês estão querendo viver debaixo da lei, vocês estão presos nas obras da carne. E essa é a realidade da vida presa, da vida aprisionada. É a vida que está dominada pela carne. E aqui nós vemos no versículo 19 ao versículo 21 desse capítulo 5. Aqui eu tenho 4 pontos fundamentais, classes na realidade humana, que Paulo aqui apresenta, irmã Maria Rita, que é a destruição da humanidade, e que leva à destruição.
e o aprisiona. Essa é a obra da carne. Por isso eu digo que a Bíblia, o Evangelho nos confronta. Que em Cristo realizou uma obra tão poderosa, tão extraordinária para a mudança do ser humano, que ninguém poderia fazer. Por isso que Jesus é o Cristo. Ele fez a obra extraordinária, justamente para que nós pudéssemos, de fato, ser livres dessas coisas contrárias que estão enraizadas no ser humano. Então, nessas 4 classes, aqui nós vemos a realidade que destrói o ser humano e que nos confronta para que entendamos que o Evangelho ele vai nos fazendo ser cada vez mais parecido com Cristo, mudando a nossa vida. Versículo 19, ele fala a primeira classe de situações na vida do ser humano. Essa primeira classe se refere à sexualidade, à área sexual. Ele diz aqui: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. São áreas sexuais que ele apresenta, é a realidade da carne, que a lei não pode resolver, mas porque a lei ela só age na parte externa. Você está errado, é pecado, você está vendo aqui não? É a realidade externa, mas o Espírito ele age no coração, no interior, vai mudando o ser humano de dentro para fora, transformando. Por isso que é a obra do Espírito. E a carne, ela age na destruição. Por isso que na lei não pode mudar a vida do ser humano, nem qualquer outra coisa. Assim ele declara claramente a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem. Quando ele fala dessa realidade sexual, precisa haver um padrão de Deus, para que essas coisas sejam classificadas como coisas ruins. É preciso ter o padrão de Deus. Porque se não houvesse o padrão de Deus, isso aqui não seria, como é que distinguiria isso como algo ruim? Então, qual é o padrão de Deus? Está lá em Gênesis, quando Deus disse: o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Esse é o padrão de Deus, o casamento entre o homem e a mulher. É um casamento. Esse é o padrão estabelecido de Deus. O que é por fora disso é algo carnal, contrário, que ele apresenta. Por isso ele diz: imoralidade sexual. O que é o moral? A moral sexual estabelecida por Deus, o casamento, um homem e uma mulher. Imoralidade sexual. Impureza, o que é impuro? Algo que está fora do padrão de Deus. E a libertinagem. A libertinagem não é liberdade, não pode ser confundido. Liberdade não é libertinagem. Libertinagem é não cumprir nenhuma regra, é dizer que é livre, livre para fazer o que quiser, para fazer os desejos que quiser, toda a vontade que desejar. Isso é libertinagem, não é liberdade. Então a libertinagem tem agido para levar à escravidão e à destruição. Então, a primeira classe que ele apresenta é a realidade sexual. A segunda classe que ele apresenta é a realidade espiritual. Espiritual. Olhe na sequência o que são as obras da carne. Ele diz 2 coisas no versículo 20: idolatria e feitiçaria. Idolatria e feitiçaria. O que é que ele está dizendo aqui? Que a carne, ela não reconhece o único Deus, somente Deus. A idolatria é buscar outras coisas além de Deus. E a feitiçaria é algo místico relacionado a alguma coisa além do natural que vai gerar algum poder, alguma milagre, alguma coisa extraordinária. Vai trabalhar com a feitiçaria, algo além do natural, buscando alguma coisa transcendental para ter alguma resposta. Tudo isso é dizer que não existe um único Deus. Não há um Deus só. Existem outras coisas além de Deus. Mas nós podemos entender claramente que em João,
capítulo 17, versículo 3, Jesus disse: a vida eterna é esta, que creiam em ti, ó Deus, como único Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, a quem enviaste. Único Deus, não há outro igual, nem semelhante, um único Deus. Por isso, ele mostra a realidade espiritual, e estar preso nessa condição é uma obra da carne, e quem está por trás disso é o diabo, é Satanás, são as trevas. A terceira classe da realidade que ele apresenta da carne são os sentimentos. A realidade nos sentimentos e nas emoções. E aqui, irmãos, toda essa é por isso que eu digo que a Bíblia ela é o manual de Deus para ir mudando a nossa vida, para ir nos lapidando, porque o Espírito Santo está em nossa vida. Lemos a Bíblia e vemos aquela palavra de Senhor. Então eu preciso melhorar nisso, preciso ir mudando isso aqui na minha vida. E o Espírito Santo vai dando graça para que isso aconteça. Mas aquele que está fora do Espírito, ele não entende essa realidade e fica preso nessas coisas e vivendo a vida completamente atribulada e perturbada. Assim, a terceira classe são a realidade dos sentimentos. É o que ele diz aqui na sequência. As obras da carne são quais? A partir do versículo 20, depois da feitiçaria, ele diz: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas. Meu Deus. Realidade dos sentimentos está no coração do ser humano. Essa é coisa da carne, está presa em Satanás. Ódio, inveja, ciúme, realidade da carne, é a realidade de Satanás. Ira, egoísmo, dissensão, facção, tudo isso é a realidade da carne. E aí nós vemos como é o relacionamento do marido com a esposa, como é o relacionamento do filho com o pai, do pai com o filho, como é o relacionamento da mãe com a filha, da filha com a mãe, como é o relacionamento na igreja, na comunhão, como é o relacionamento, como vivemos, como lidamos com as pessoas. E aí a gente vê como é o nosso comportamento. Será que nós estamos dentro dessa realidade? Ódio, raiva, ira, facção, divisão, ira, egoísmo, ódio, discórdia. Essas coisas têm tomado o nosso coração. A destruição vem na família por conta dessas coisas. O que é isso? A carne. A destruição nas igrejas vem por causa disso. Ódio, facção, divisão, ira, discórdia, egoísmo. Irmão, isso aqui, sabe o que é? É a obra do eu. Nós falamos até no culto dos remanescentes. A mensagem foi sobre isso, o eu. O eu. Irmãos, tem gente que o eu não pode ser ferido, não. Isso é terrível. Tem gente que mata o outro porque o eu fica de besteira. Feriu o meu ego está ferido. Fez alguma coisa que o eu não se dobra, não se curva, não se arrepende. É duro, é duro essa realidade. Egoísmo, ódio, facção, divisão. E aí a gente vê a destruição, morte, violência, tragédia. É obra da carne. É obra da carne. E isso é terrível. Quarta realidade é a desordem, que entra em completamente desordem. É o que ele fala no final, na sequência. Ele diz: obra da carne, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Coisas que são desordem, perde o raciocínio, perde o controle, perde a naturalidade, entra em coisas depravadas e terríveis, a desordem completa. Então nós vemos aqui o que é uma vida presa. Uma vida presa muitas vezes não é alguém que está em uma cadeia. Uma vida presa é alguém que está dominado pela carne, dominado por esse padrão, dominado por essa coisa. Por isso que uma realidade do Espírito sempre vai prevalecer, a unidade, a comunhão. Se há o Espírito, nunca vai ter divisão,
nunca vai ter discórdia, nunca vai ter dissensões. Na verdade, a discórdia não vai ser algo maléfico para a destruição, vai ser para a construção, não essa discórdia que implica no egoísmo do meu partido, da minha realidade que vai à destruição. Essa é a ação da carne, a mudança e a transformação. A realidade sexual que hoje muito evangelho fraco, podre, que não é evangelho, tem deixado a porcaria entrar nas igrejas e avançar e está dizendo tudo normal e natural. Não é, irmão, não é aqui, ó. A Bíblia nos confronta para que a gente mude mais e sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Semelhantes a Jesus, não sou eu que estou dizendo de mim mesmo, é que está escrito. É que está escrito. Paulo combateu a heresia, que era lei, e que estava levando a igreja a apoiar-se nessas coisas da carne. Mas ele mostrou claramente, é pelo Espírito que vem a mudança, a transformação, a restauração e a regeneração. Essa é a realidade. Porque, irmãos, a tragédia para quem está preso na carne, a tragédia é terrível, é o que ele vai dizer na sequência, e é o que ele vai abordar na sequência, a tragédia do que é viver preso nessa realidade da carne. Ele diz o seguinte: orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. É claro. Agora, o que é que ele está dizendo? Ele não está dizendo que alguém falha ou comete um erro, nada disso. Ele está dizendo alguém que é aprisionado por essas coisas. Alguém que está trancafiado, que está declaradamente na prática, se entregando a essas coisas. Não herdarão o reino de Deus. E por que isso? Porque é clara a realidade de alguém que não está dentro do evangelho correto, do evangelho verdadeiro. Alguém que não tem a compreensão clara e que não se entregou claramente, que está em outras, é o que Paulo está combatendo, outras coisas, vai levar ao avanço da carne. Mas a vida no Espírito, como nós lemos em Colossenses 3, vai te levar a pensar, a mente e o coração nas coisas do alto. É a realidade que ele apresenta. Um falso evangelho, uma falsa palavra, vai dar base para a carne se apropriar. Mas o evangelho correto, que vem em Cristo Jesus, vai nos transformando dia após dia, até chegarmos à eternidade. Aleluia, amém? Essa é a realidade da vida que as pessoas vivem presas. Mas no ponto 3, já caminhando para o final, a vida livre. O que é essa vida livre? O que é ter essa vida livre? O que é ter essa vida livre? É o que Paulo apresenta. Essa vida livre é somente pelo Espírito. Unicamente pelo Espírito. O verso 22 ao verso 26. É pelo Espírito que acontece essa vida livre, pois é do Espírito que nós desfrutamos do fruto, é o fruto do Espírito. Isso é ter uma vida livre, porque em Cristo recebemos o Espírito, e pelo Espírito o fruto é manifestado não de nós mesmos, não da nossa própria condição, mas pelo Espírito que está em nós é manifestado. O fruto que é desenvolvido em 9 ações, em 9 obras extraordinárias. Essa é a realidade da vida do Espírito. Ele diz no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha que coisa extraordinária. Essa é a obra do Espírito que age em nós, daqueles que estão em Cristo. Essa é a obra gloriosa, a mansidão, domínio próprio, amor, fidelidade. Glória a Deus. Por isso, irmãos, o Espírito de Deus age em nós.
E dessa forma, nós podemos manifestar essa bênção gloriosa. E aí nós vemos a unidade e o crescimento da igreja. E vemos o avanço e na nossa transformação. Por isso é obra do Espírito, somente através do Espírito. E qual é a realidade disso? Que aqueles que desfrutam disso, que vivem essa vida, como ele diz no versículo 23, concluindo mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Não há lei contra essas coisas. Não há lei contra o fruto do Espírito. Não há lei contra o amor, contra a paz, contra o domínio próprio. Não há lei. A lei, para que serve a lei? Para punir a transgressão, para punir o erro, para punir quem errou, quem falhou. A lei é para isso. Mas como é que vai punir quem ama? O amor não comete o erro. Domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, paz. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Glória a Deus. E aí, irmãos, ele vai dizer na sequência, no versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Os que pertencem a Cristo, essa é a obra de Cristo. Por que Cristo, irmãos? Porque o que aprisiona o ser humano, a carne que aprisiona, é aquilo que veio lá do princípio de Adão e que passou a toda a humanidade. A natureza humana corrompida, essa é a carne. A natureza humana corrompida que veio lá de Adão e que era impossível mudar essa condição. Mas Jesus veio como Cristo e quebrou essa maldição. Isso que era impossível aos homens, isso que era impossível a nós pela nossa força. Cristo, ele quebrou essa maldição, por isso que ele diz, aqueles que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões, porque aquele que está debaixo de outras coisas não tem essa força para fazer isso, mas você que está em Cristo, você que tem o Espírito, ele te dá esta graça para realizar, para vencer, para superar essas coisas. Esta é a obra gloriosa do Espírito de Deus, que age na igreja, que age no povo de Deus, que age nos filhos de Deus. Essa é a obra do Espírito. Por isso Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o desafio da igreja. Por isso, concluindo o versículo final, ele diz, no versículo 26, versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se nós vivemos pelo Espírito, em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz claramente, confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará todas as suas veredas. Todos os seus caminhos Ele vai endireitar. Confie no Senhor de todo o seu coração. Essa é a realidade da vida no Espírito, de andar no Espírito. Se você vive no Espírito, ande também no Espírito. É com o coração totalmente entregue a Deus, confiando plenamente em Deus, com a vida totalmente em Deus, desfrutando da obra gloriosa do Senhor. Essa é a realidade, é como nós vivemos. Em Salmo de número 119, versículo 105, está escrito, nós sabemos muito bem, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aleluia. Por isso, irmãos, o que é ser uma vida, o que é ter uma vida livre? É uma vida que tem o Espírito Santo de Deus. E como eu posso ter a vida no Espírito Santo? Somente através de Jesus. Porque só Jesus é o Cristo. Outras coisas, outros meios vai levar somente a estar aprisionado pela carne. Porque a vida no Espírito vai me levar a entender a palavra de Deus.
E à medida que eu entendo cada vez mais, isso vai mudando a minha vida, meu comportamento, as minhas atitudes, meu padrão, minha mente, meu emocional, tudo vai mudando, vai transformando, até que eu chegue na eternidade e seja completamente mudado e transformado. E enquanto eu estou nesse processo de mudança pelo Espírito, eu me torno também um agente para levar essa mudança àqueles que estão aprisionados, um agente para levar a mudança àqueles que estão escravizados, um agente para levar liberdade aos que estão presos, um agente para levar o único meio que é possível a pessoa ter o Espírito Santo. Deus nos levanta como agentes para irmos onde estamos e até 237 nações, levar esta verdade plena e absoluta para aqueles que estão presos em cadeias carnais e espirituais, possam entender claramente o único meio e a única forma de ser completamente livre. E essa forma, esse meio é somente Jesus. Aleluia. Essa é a nossa missão. Amém, Djalma? Por isso o Senhor disse: vocês vão receber poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia. É a gente dessa liberdade, porque as pessoas estão presas em coisas contrárias, na carne, que leva à destruição, e que por essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se não herda o reino de Deus, vai para outro lugar, e esse lugar é o inferno, é a destruição eterna. Mas Deus nos convocou para sermos esses agentes, para levarmos essa única resposta que transforma a vida do ser humano, que dá a condição a ele a vencer a carne, a vencer essa destruição que gera sentimentos, área sexual, espiritual e desordem. Mas pelo Espírito a liberdade em Cristo, para desfrutar desse fruto do Espírito e viver essa vida alegre e feliz. Pois aqui nós vemos que um dos frutos uma realidade do fruto do Espírito é a paz. E essa paz é extraordinária, porque ela não depende de circunstância. Não depende de circunstância. Essa paz é porque alguém está em você, aleluia. E esse alguém é o dono da paz, é o príncipe da paz. Esse é Cristo, e está em você pelo Espírito Santo. Essa é a segurança plena e absoluta, aleluia. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você apresente a sua vida a Deus. Apresente o seu coração, apresente a sua vida. Eu não sei, talvez você tenha vivido dentro da sua casa de forma que não é adequada. Talvez você tenha vivido no trabalho, na faculdade, na vizinhança, no seu cotidiano, de forma que não é agradável. Essa é a noite de mudança. Deus falou no nosso coração pela sua palavra. E Ele falou para mudar a nossa vida, pois a palavra de Deus, ela nos confronta. Essa é a resposta para mudar a nossa vida, que está em somente Cristo. Ó Deus soberano e eterno, Pai, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. E somente a palavra é o remédio para nossas feridas, nossas dores e nossos traumas. É só a Tua palavra, pois a Tua palavra mostra claramente a resposta absoluta que está em somente Cristo. Ó Deus, nós vemos claramente que essa vida livre é a vida no Espírito, realizada pelo Espírito, que manifesta o fruto em 9 realidades, que é aquilo que nos dá condições de vivermos dignamente e plenamente. Por isso, Deus, age em nós pela Tua palavra. Age em nós para que, desta forma, pelo fruto do Espírito, cada vez mais nos pareçamos com Cristo, cada vez mais nos pareçamos com o Senhor e mais estejamos distantes dessas coisas contrárias, malignas e perversas. Cada vez mais vençamos
e superemos as coisas desagradáveis ao Senhor, e a nossa mente e coração estejam apenas e unicamente voltadas para as coisas do alto. Assim, ó Deus, abençoa todos para que desfrutem desta palavra, para que tenham essa palavra nas suas vidas como segurança e possam ver o efeito desta palavra na alma, no espírito, no coração, e a segurança plena desse entendimento do Evangelho que é suficiente para nós. Assim eu declaro a bênção do Senhor sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos aplaudir.